Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma entrevista do Infocred 360 e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a Lei de Proteção Geral de Dados, LGPD, e dos seus impactos na cobrança de crédito. Eu sou Michel Varon e hoje eu recebo o Alexandre Fux, o Fux que é advogado, sócio-diretor da Neves Advogados Associados, militante em direito bancário com quase 30 anos de experiência na área, ele é consultor jurídico dos principais sindicatos da área de crédito. Bem-vindo, Fux. Vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre LGPD. Fux, após 7 meses da Lei de Proteção de Dados já em vigor, como você vê as empresas? Elas estão prontas? Michel, olá, Michel. Não, eu tenho visto que as empresas ainda não estão conscientes da necessidade da proteção de dados e elas enxergam muito ainda aquela lei pesada, aquela lei complicada, né? A lei, de fato, é uma lei cumprida, chega a ser quase enfadonha, né? Mas ela é simples de ser cumprida. Ainda mais no nosso setor, que é um setor que não lida com dados que a gente chama de dados sensíveis, né? Como não temos dados sensíveis, temos apenas dados para análise de crédito, né? A lei, ela bem digerida, ela só vem a beneficiar o crédito, a proteção da reputação da própria empresa, né? A previsibilidade do futuro, né? Então, eu vejo que, lamentavelmente, as empresas ainda não estão preparadas e talvez não estejam dando a devida importância. E quando que a gente observa isso? Quando acontece algum evento, né, de vazamento de dados, que, na verdade, o empresário sequer tem a real noção do risco daquele evento de vazamento de dados. E você acha que essas empresas entenderam a necessidade da implantação dessa regra já? E muitas vezes, quando eu estou conversando com algumas pessoas, elas ainda não estão dando, talvez, a importância que deveriam dar para essa implantação. Como você vê isso? Olha, Michel, a importância, como a gente observa o mercado, as grandes empresas, as grandes estruturas já têm essa preocupação de algum tempo, independente da entrada em vigor da lei, né? Grandes estruturas já estão preparadas há mais tempo. Outras estruturas ainda não observaram a importância, né, da implementação. Tá? Mas eu vejo assim que mais importante que apenas a implementação de uma regra, né? E quando a gente fala de compliance, o primeiro pilar do compliance é o tom que vem de cima, né? É exatamente a necessidade de comprometimento da alta gestão. Porque qual é a nossa experiência que eu posso fazer aqui? Um depoimento com relação às regras de PLD, FT, né? Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento a terrorismo e combate a armas de destruição em massa, né? Que as empresas se preocupam em implementar uma regra, né? Mas em implementar qualquer regra. Elas não estão preocupadas em verificar a eficácia da regra, né? Fazer as auditorias devidas, né? E muitas vezes a gente observa que não existe um comprometimento da alta gestão. Exemplifico, eu fiz um treinamento certa vez em compliance, não me lembro se 1 ou 2, pela BBC, e tinha lá na turma uma diretora de um laboratório de farmacos, né? E ela disse que a política de brindes, né, que o laboratório usa vale para todo mundo, né? Do diretor até o vendedor, né? Menos para o dono. Ou seja, ela deu o exemplo de que não se tinha uma política. Porque se o tom que vem de cima, a entidade máxima de gestão da empresa não compreende a importância disso, não será a equipe que vai aceitar e compreender. Então, não basta implementar, nós temos que executar. Não basta termos uma prevenção, né? Nós precisamos atuar de forma proativa para que isso, de fato, seja implementado e evite o constrangimento lá na frente. Quando a gente traz isso para o mundo de crédito, né? Então a gente está trazendo isso para as empresas de crédito. Existe diferença entre indústrias, comércios e a indústria de crédito, principalmente no que se tange a uma preocupação muito grande, onde as empresas acham que por causa da LGPD elas vão acabar ficando restritas a algum tipo de informação. Como é que você vê isso para o mercado de crédito? Não, o texto da lei é muito claro, né? O texto da lei é muito claro, ele consegue segregar muito bem,
né? Dividiria primeiro em duas situações. Então, o que são os dados sensíveis, que a lei protege de uma forma muito rigorosa, né? E o que são os dados que são usados, manuseados, tratados, que é o termo técnico da lei, para a finalidade de concessão de crédito. São dados bem diferentes, completamente diferentes, certo? Então, é preciso ter uma compreensão da lei. Tá? Não podemos entrar em pânico. E às vezes o que a gente observa no setor, nos setores, é o pânico. Tudo agora é compliance, tudo agora é lei geral de proteção de dados. Não. É importante que você tenha essa implementação, é importante usar, mas, objetivamente, não muda muita coisa. Tá? Uma indústria, um comércio, uma empresa do nosso setor de antecipação de recebíveis, né? Um exemplo, né? Na Neves Advogados Associados, nós vamos aqui negociar uma duplicata, tá? Eu vou tentar preservar o sigilo, né? Dentro do possível, porque ou um cheque de um cliente meu, recebível de contrato, né? Vou preservar o sigilo, certo? Da origem do processo. Porque nós podemos estar tratando de um processo que é um processo sigiloso, né? Mas os dados de crédito, eles são necessários para a formação do crédito. Esses dias eu fui comprar uma pomada dessas que se usa para quando bate, quando machuca, né? Aí a moça, logo que entrou em vigor, a moça pediu a autorização, né? Pela Lei Geral de Proteção de Dados, que pudesse ficar registrado o remédio que me foi vendido. Bom, aí é uma outra visão, né? Porque eu estou dando para ela um dado que é de extrema importância para um laboratório, ou até para a estrutura dela. Não é importante para crédito. Se eu comprei lá um remédio que tem cheiro de cânfora, ou tem cheiro de menta, ou se é uma pomada, ou se é um spray. Né? Para fins de crédito, isso é absolutamente irrelevante. Né? Mas é um dado pessoal que ficou registrado. Um dia o Alexandre Fux caiu de skate, tropeçou, ou foi inventar de jogar futebol, se machucou, e está usando isso. Vamos ligar para ele daqui a 15 dias para ver se ele também não precisa de um outro remédio, uma palmilha ortopédica, sei lá eu. Né? Então, isso impacta no consumo, né? Nas relações de consumo. Isso eu diria, dentro do nosso mercado, é um passo, mais um degrau, né, que é observado por outras indústrias. Né? Mas na indústria de crédito, eu não vejo, assim, é importante, como eu falei, ter a regra, aplicar a regra, né? Mas eu não vejo um pânico para aplicar a regra. Eu não vejo uma diminuição no fluxo operacional ou prejudicar a empresa porque agora tem que acompanhar tal regra. Ao contrário, Michel, ao contrário. Nós temos uma regra, né, de expurgo de documentos, certo? Respeitando a tabela de temporalidade, enfim, eu vou expurgar os documentos do meu cliente. Suponhamos que ainda seja uma empresa analógica, certo? E vou expurgar contratos mãe, aditivos contratuais, enfim. Como que eu faço isso? Eu amasso e jogo no lixo ou eu fragmento? Né? Por que isso? Nós tivemos um caso, né, de vizinhos do mesmo prédio, de estruturas que trabalham no mesmo setor, que iam vasculhar o lixo um do outro, né, para olhar clientes, olhar com quem está operando, enfim. Isso é uma quebra do sigilo, não foi anonimizado da forma que deveria ser feita, a destruição completa dos dados. Né? Outra situação, níveis de acesso dentro da própria empresa, porque nós temos um problema do agente interno. Né? Tivemos o caso de uma empresa que teve toda a carteira dela compactada numa planilha Excel e enviada para o concorrente, né? Numa máquina de uma funcionária. Então, como que eu trato esses dados, né, que deveriam ser preservados, deveria ter um tratamento correto, níveis de acesso, quem tem acesso, como que eu pego, recentemente nós tivemos um caso de uma instituição financeira, nossa cliente, que a própria pessoa do compliance lá teve um problema lá de relacionamento, enfim, espetou um pendrive na máquina da empresa e copiou todos os dados e apagou com os contratos. Como que eu consigo entrar num servidor de uma instituição financeira e fazer isso? Tá? Aliás, a minha pergunta vai além. Como que eu tenho numa instituição financeira uma máquina que aceita o pendrive? Tá entendendo? Então, qual é o nível de segregação de dados? Quem é que tem acesso a esses dados? Tá? Na parte de cobrança,
qual é a minha responsabilidade? Ela é muito grande. Imagina uma cobrança terceirizada que eu faço exportação de dados para uma empresa dessas de call center, enfim, de cobrança por telefone, por WhatsApp, por Messenger, né? O que esse terceirizado vai fazer com esses dados que eu encaminhei para ele, né? E como que ele vai fazer a cobrança? Aquele cobrador que liga sábado, domingo, de feriado, de noite, né? Liga 30 vezes por dia, enfim, inoportuno, tem aquela impacto, aquele assodamento, né? Ou é uma empresa que tem uma regra clara, né? E é cumprida por todos, e preserva a anonimização de dados, né? E termina, depois da régua de cobrança, ele termina de uma forma clara e tranquila, né? Se ambiente digital, a forma de deletar ou devolver, enfim, né? Então, isso gera preocupação. Isso gera preocupação. E dentro desse mundo, é aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né? Que a gente vê que nem todas as empresas estão, talvez, preocupadas em fazer acontecer ou já estejam prontas para a LGPD. Qual é a consequência se elas não estiverem prontas? O que acontece com elas? Multas e quais são os pontos? Acho que isso torna importante as pessoas entenderem, talvez para elas agilizarem o processo de fazer acontecer a LGPD. Muito bem. Lembra que quando entrou em vigor o uso de cinto de segurança, né? Qual foi uma das formas que os DETRANs, né, as autoridades de trânsito, usaram para mostrar que é importante a gente usar o cinto de segurança? Foi a multa, né? E mesmo assim tinha gente que usava aqui, claro que é uma picardia, uma brincadeira, mas tinha muita gente que usava a camiseta do Vasco para fazer de conta que estava usando o cinto de segurança, né? Porque achava que ia ficar preso dentro do carro, num evento de acidente, enfim. Ao longo do tempo houve uma conscientização, né? E hoje é ato automático, né? Sentei no carro, eu coloco o cinto, é automático. Às vezes até para manobrar o carro na garagem, eu coloco o cinto, né? Cadeirinha de criança, quem tem filho pequeno sabe, né? Botou, amarra a criança ali, porque é um ato de segurança, não preciso mais ser multado. Bom, e isso chegando à consequência. Quais são as consequências? Primeiro, eu vejo que antes de mais nada, né, primeiro delas é o risco de reputação e imagem. Nós trabalhamos no mercado que tem investidores, né? As estruturas de securitização, de fundos de investimento, elas têm investidores. Da mesma forma que nós tivemos um evento de vazamento de um cliente, né, de um cedente que está operando, e nós podemos ter um vazamento de informação de investidor. E ele vai pensar 2, 3 vezes, por que eu vou aplicar lá na estrutura do Michel, né, se lá tem uma funcionária que tem acesso a todos os meus dados e empacotou isso e mandou para um dado sigiloso meu, ou inclusive um dado de natureza patrimonial, né? Então, tem o risco de reputação dos dois lados, tanto do nosso cliente quanto do nosso investidor. Por que eu vou deixar lá na empresa do Michel, se as minhas operações lá, quando ele vai expurgar, coisa e tal, ele joga no lixo e vem o vizinho dele vasculhar e me liga. O vizinho dele me liga no outro dia porque eu quero fazer um serviço diferenciado, né? Então, isso é sagrado, o risco reputacional. Segunda situação, a multa, né? Ainda não, nós temos aí o agente regulador de informação, e eu traço aqui de novo um histórico com relação ao COAF, né? Certa vez eu estava no evento do Sinfac, e nós temos o professor de matemática financeira, não recordo o nome dele, e ele fez uma conta de 3 ali, uma regrinha de 3 rapidinho, o número de empresas que foram autuadas, coisa e tal, o número de empresas que existe, e ele falou, mas a possibilidade de ser autuado pelo COAF é remotíssima. Aí eu disse para ele, professor, não é se eu for autuado, é quando eu for autuado, né? Que são multas pesadas. Então, nós temos a reputação, a multa. Terceira situação, nós temos a responsabilidade civil perante o nosso cliente, né? ao proprietário. E esse é um conceito que nós temos que mudar, Michel. Eu sou uma estrutura de adquirência, aquisição de recebíveis, certo? Recepcionei os dados de um cliente. Então, eu preciso, primeira coisa,
Como é que eu recepciono esses dados? O sujeito, vamos exagerar aqui, passa um motoboy e joga todos os documentos dele na porta da minha empresa e fica tudo espalhado no chão? Ou eu tenho um fluxo adequado, quem é que vai recepcionar, qual é a canaleta de recebimento, seja digital, seja analógica, tá? Bom, eu recepcionei, eu confirmei esses dados. De que forma que eu confirmo? Tá? E agora eu estou fazendo tratamento desses dados. Eles estão supostamente em cima da minha mesa. Então, o que eu preciso entender? Houve uma mudança de percepção. Tem que haver uma mudança de percepção. Os dados do meu cliente não são meus. Eles são do meu cliente. Eu apenas estou usando o que a lei fala de tratamento para um objetivo específico, que é a análise de crédito. Enquanto eu estou usando esses dados para manter a operação dele, ok, eu tenho que dar o tratamento correto, né? Proteger esses dados. Ele encerrou o ciclo de crédito, encerrou o relacionamento, eu tenho que ter uma forma de expurgar esses documentos, seja devolvendo, anonimizando, enfim. Mas a mudança de conceito é que nós temos que entender que os dados, de novo, são dele, não são meus. Eu não posso fazer o que eu quero com eles. Né? Então, isso quebra um paradigma, porque como é que funcionava antigamente? Né? Recepcionava lá um cliente, eu pegava o telefone e ligava para um colega meu que é gerente do banco, coisa e tal, numa cidade do interior, e perguntava, vem cá, como é que está o Michel aí? O Michel está devendo no banco? Ele disse, não, o Michel tem investimento, tem aplicação. Isso é uma quebra de reputação, imagem, sigilo, inclusive bancário. Né? Não é assim que funciona. Né? Tem regra para isso. Já existiam regras. Né? Então, nós temos que entender que o mundo mudou. O mundo mudou da mesma forma que eu uso muito aquela frase, não faça para os outros que eu não quero que faça para mim, seja feita para mim. Da mesma forma que eu não gosto de receber ligação de gente oferecendo, sei lá, viagem, cartão de crédito, né? Eu também não gostaria, não deveria permitir, né, que os meus clientes também tivessem esse tipo de maltratamento dos seus dados e caísse nessa vala comum, né, que a gente sabe da bagunça que era, né, e que em algum momento nós vamos precisar deixar de ser e acontecer dessa forma. Fux, e para finalizar aqui, que conselho você dá para quem ainda não começou o processo de LGPD? Qual é a melhor forma, talvez, para startar esse processo? Primeiro passo é aceitar que é lei. Né? A gente não pode ter a lei que gostou e a lei que não gostou. A lei que pega e a lei que não pega. É lei. Não se discute, se cumpre. Segunda situação, degustar a lei. Compreender essa lei. Ver que essa lei não veio para engessar o nosso mercado. Ao contrário. Né? Ela veio para dar mais segurança ao nosso mercado. Nós precisamos de regras. Terceira situação, entender que implementar uma regra de proteção de dados não é paralisar a empresa. Hoje nós temos ferramentas, né, que fazem isso de uma forma quase automática. Né? Eu consigo implementar isso sem parar minha cadeia de produção, sem parar minha empresa por um determinado período de tempo. Né? Então, é relativamente fácil de ser implementado e a relação custo-benefício é ótima. A relação custo-benefício é ótima. É muito importante ter e implementar, fazer as auditorias. É péssimo negar a existência. O empresário não pode mais usar aqui a teoria do avestruz, que é colocar a cabeça dentro do buraco, fazer de conta que não existe esse problema. Porque, primeiro, ele não é um problema. E, segundo, ele tem que ser resolvido. Porque é lei, né? E finalizo. O mesmo exercício que a gente faz nos treinamentos em prevenção e combate à lavagem de dinheiro, onde a gente traça ali uma relação entre o perfil do lavador de dinheiro, né, e o golpista, o fraudador, nós temos que fazer também na importância dos dados, certo? Então, é um processo de convencer e não vencer o empresário. Nós temos que convencer que aquilo é importante. Por esses pilares que eu já falei, e iniciando, se a multa é cara, imagina o risco reputacional. Esse, às vezes, é impagável. Fux, eu queria agradecer a sua presença aqui, por compartilhar esse seu know-how, sua experiência. Queria agradecer
a todos que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, e até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Michel. Até mais.